Olá pessoal, você sabe para que serve a demarcação das terras indígenas? Se você não sabe, vem comigo e vamos conversar a respeito disso. Eu sou o professor Cormando Trindade, professor de Geografia, aqui na cidade de Tapes, no cantinho do Rio Grande do Sul. Estou trazendo para vocês mais uma aulinha de Geografia aqui no nosso canal. Vamos à aula? Bom pessoal, hoje vamos falar então dos povos indígenas, né? Ou dos povos indígenas que aqui vivem ou que aqui viviam, aqui no território onde hoje é o Brasil. Antes da colonização existiam mais ou menos 1000 povos diferentes, né? 1000 povos indígenas diferentes que somavam todos juntos cerca de 5 milhões de índios no território onde hoje é o Brasil, falando mais ou menos 1.300 idiomas nativos diferentes. Porém, isso acabou mudando. Os 1.300 idiomas nativos que eram falados foram reduzidos a 274. Os 5 milhões de índios que existiam aqui no território nacional foram reduzidos para 600 mil. E aí eu pergunto para você, por que teve essa redução tão drástica? Por causa dos extermínios, dos conflitos armados e das epidemias. Tudo isso como consequência do contato com o branco, que seriam os colonizadores europeus. Mas por que os costumes acabaram se perdendo? Por causa da influência branca aqui no Brasil. Um exemplo disso foi a catequização dos índios, pessoal. A catequização dos índios foi um evento, né, o que eu posso dizer assim, ou um projeto dos colonizadores que repreendiam as práticas culturais e os costumes indígenas, para também trazer os índios para participar dos costumes europeus. Pessoal, e não foi só isso, ainda nos séculos 16 e 17, muitos indígenas que aqui viviam ainda sofreram o processo de escravidão. Bom pessoal, como todos sabem, os índios têm uma ligação muito forte com a natureza e eles desenvolvem muitas atividades ligadas com a terra, né? Vinculadas com a terra. E com a apropriação dos colonizadores europeus, muitas comunidades acabaram sendo destruídas, o que nos traz que a demarcação das terras indígenas é um fator muito importante nos dias de hoje, por causa de toda a carga histórica que os povos indígenas têm, né? Por exemplo, hoje a maior parte dos índios vive ou em uma área que já está demarcada, né? Ou ela está passando por um processo de demarcação. A demarcação de uma terra indígena é um fator que vai visar pela sobrevivência daquelas comunidades. Ou seja, eles querem a sobrevivência biológica e cultural de todo um grupo indígena. Ou seja, vamos respeitar também as atividades que eles desempenham, como por exemplo a caça, a pesca, o plantio e a colheita. Outro fator muito importante da demarcação é que as terras demarcadas terão então uma proteção do Estado, né? O governo terá que proteger estas terras também. Por quê? Porque muitas das terras indígenas acabaram sendo devastadas ou por uma empresa madeireira que queria cortar uma árvore, ou por um caçador, ou por um garimpeiro, ou por um fazendeiro, porque de repente a fazenda dele comporta um pedaço de uma terra indígena, mesmo isso sendo errado. Algumas árvores acabam sendo derrubadas, por exemplo, para criar uma estrada, para criar uma linha de transmissão de energia, ou alguma terra indígena acaba sendo inundada por uma usina hidrelétrica. E
Como se não bastasse isso, os povos indígenas ainda sofrem consequência das pessoas que moram ao seu entorno, ou seja, das outras comunidades que não são indígenas, como por exemplo, na poluição dos rios, nos desmatamentos, nas queimadas, que o resto do povo acaba cometendo muitas vezes em terras indígenas. Bom, pessoal, isso foi uma contribuição bem simplesinha, bem curtinha sobre os povos indígenas aqui no nosso país. Se você quiser saber mais, eu vou deixar um outro videozinho aqui embaixo na descrição desse vídeo que vai falar sobre tudo isso que eu falei aqui e um pouco mais também. Aconselho vocês a darem uma olhada, que é uma animação muito interessante. Nos demais, caso você seja um professor e quiser melhorar um pouquinho as suas práticas online, dê uma conferida no nosso programa do Professor Virtual, link na descrição do vídeo. Obrigado a todos vocês que apareceram por aqui. E eu vejo vocês na nossa próxima aula. Aquele abraço e até a próxima!